Vocês estão nos cortes do Tapa na Orelha. As nossas lives são às 22 horas e nossos cortes às 8 da manhã. Se inscreva no canal, ative a notificação, comente esse vídeo para ajudar no nosso engajamento e crescimento. Temos uma meta a cumprir de inscritos e você pode fazer parte da nossa família. Agora, nossos cortes. Tem Água Santa e Corinthians, 1º de maio, né? A última rodada do Campeonato Paulista que iniciou hoje, teve jogo do Santos, o Inter de Limeira jogou com o Santos, Palmeiras jogou com o Botafogo e todo mundo ali tá, digamos assim, dentro das suas possibilidades de ser primeiro do grupo, etc. O Corinthians infelizmente está eliminado. Na história entre nosso queridão, o Água Santa e o Corinthians, meus amigos, só 2 joguinhos, né? E infelizmente o confronto é aquela coisa, um jogo para lá, um jogo para cá e temos uma vitória para o Corinthians e um para o Água Santa. Pô, é sacanagem, né? O Corinthians venceu por 3-0 o Água Santa no seu primeiro jogo contra o Corinthians em 2020, longínquo do 2020, o Corinthians perdeu por 2-1. Pois bem, amanhã a transmissão é do Cazé TV e também pelo Play do Paulistão. Às 16 horas o Corinthians encerra a sua participação e vai ter apenas depois o São Bernardo. O grande X da questão é que o 1º de maio é o estádio em que o Corinthians não vem tendo boas relações nos últimos jogos. Perdeu as 2 partidas para o São Bernardo e o Água Santa decidiu e optou por esse estádio para a última rodada, tentando a sua classificação. Lembrando que também, na quinta-feira, última data mais recente do Corinthians, de jogo oficial, o Corinthians joga lá também. E temos 3 possibilidades de escalação. 3 possibilidades, só que uma é surpreendente. E eu vou trazer para vocês as 3 possíveis, beleza? Vamos que vamos, que agora é hora das escalações do Coringão. Vou trazer de cada um dos nossos meios de comunicação, né? Vamos dizer assim, com o GE primeiro. O GE coloca o time do Corinthians do mesmo jeito que de sempre, apenas tirando o Ranieri. O Ranieri treinou hoje, tá? Depois de 3 treinamentos sem comparecer ao campo com os jogadores, treinou de forma um pouquinho parecida de um jogador que não vai entrar em campo nem ser relacionado, tá? A calça, né? Não é muito a vestimenta do Ranieri nesse aspecto. Então, o GE aposta na manutenção do time titular, com a exceção de feita do Gustavo Henrique, que está suspenso, e o Fausto Vera no lugar do Ranieri, que possivelmente pode ser dúvida para o banco ou titular, ou seja, titular não, ele pode não estar sequer nos relacionados ou como titular, baguncei tudo, né? Ranieri como dúvida, como titular ou no banco. Então, o Fausto Vera seria o titular, ok? Baguncei o troço todo. E a segunda possibilidade é o Corinthians fazer pequenas modificações também com a entrada do Ranieri. Esse daqui vem do meu timão, né? Com a entrada do Ranieri na função do Fausto e a manutenção do time no 4-3-3 tradicional. Por outro lado, essa daqui é nova, tá? Essa daqui é nova. Essa foi do Luiz Fabiani. Esse aqui foi o último treinamento do Corinthians, tá? Que eles teriam atribuído esse time para o jogo entre Corinthians e Água Santa. Carlos Miguel no gol, com Matheus França como titular. Chuca faria sua estreia como profissional do Corinthians, como zagueiro. O Raul Gustavo pela esquerda e o Caetano pelo lado mais esquerdo possível, né? Que é o lateral nesse caso. O Matheus França poderia fazer às vezes do Fagner ser o ala, né? O Rian no meio como primeiro volante, o Biro fazendo a função do Maicon, lembra? E o Garro Fominha no meio campo, que poderia ser o segundo volante, deixando o Biro ser o jogador que chegaria mais à frente, fazendo às vezes ali do Maicon dentro da área, se apresentando e tentando fazer os gols. Nas pontas, o Pedro Henrique pela direita, o Gustavo Silva pela esquerda e o Romero centroavante desse time. Então, seria uma alternativa, poderia ser a escalação surpresa. Foi o último treino do Corinthians, o time titular estava marcado assim. E vou dizer o seguinte,
tentaria colocar o máximo dessa escalação. Eu faria uma outra alteração nesse time, naturalmente, mas eu botaria o máximo possível dessa escalação. Acho que o Gustavo Silva, com todo respeito ao rapaz, não cabe bem no lado esquerdo. Talvez haja ali uma alternância com o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique joga muito bem pelo lado direito e o Gustavo Silva também, que é o Mosquita, né? Eu, com todo respeito, posso fazer aqui minhas alterações. Não seria o Gustavo Silva aqui, eu colocaria o Kaique França nessa função. Mas se fosse para colocar isso daqui, possivelmente o Corinthians vai jogar efetivamente dessa forma aqui, tá? Corinthians jogando com 3 zagueiros, saída do Matheus França, o Biro um pouquinho mais à frente, o Gustavo Silva mais para fazer essa linha aqui, o Biro um pouquinho para esse canto aqui e o Romero junto com o Pedro Henrique por aqui. O espetado seria o Gustavo Silva, aí o Biro fazia essa movimentação aqui no centro. Então, mas eu vou colocar do jeito que se planeja a saída sustentada com 3 zagueiros, 2 volantes, e esse volante seria o Garro para iniciar as jogadas para o Biro, fazer essa movimentação mais solta, o Romero mais centralizado, o Pedro Henrique chegando com a aparição do nosso querido Matheus França por aqui. O França é o cara mais espetado, o Pedro Henrique mais como segundo atacante, o Romero por aqui e o Biro fazendo essa infiltração nas costas aqui, ó, nessas coxinhas aqui, mas teremos uma apresentação do Biro o Gustavo Silva nessa função. Eu gostaria de ver, talvez no segundo tempo, o Bidon. E o Bidon, depois de 5 jogos, a informação é que ele será relacionado finalmente e terá talvez os primeiros minutos. Lembrando que o contrato do Bidon, que deverá acontecer nas próximas semanas, a regularização, ainda não foi assinada a renovação até 2028. Então ele tem contrato até final de janeiro de 2025, ou seja, 31 de janeiro ele está livre no mercado aí para assinar com quem quer que seja. Mas as negociações estão bem corretas com o jogador e possivelmente serão finalizadas em breve. E aí, vocês gostaram dessa escalação alternativa? Deixa eu trazer de volta aqui. O Matheus França para cá, o Garro para lá, o Biro para cá, todo mundo fazendo suas funçõezinhas meio desse jeito, ou vocês fariam alguma alteração? Manda aí a sua sugestão de time para que a gente possa fazer alterações e, óbvio, qual é o placar de vocês? Minha previsão para o jogo de amanhã, hein? Jogo de amanhã o Corinthians mete 3-0 com certa facilidade se for o time alternativo. Se for o titular, talvez consigamos ali um pouco mais, mas eu acho que 3-0 e eu vou apostar no meu time alternativo. No meu time alternativo, o Biro vai fazer gol, o Pedro Henrique vai fazer gol e o Romero vai fazer gol, tá? E 2 passes do Garro só para começar a brincadeira, tá? E um do Matheus França. O Matheus França faz pro Romero o passe e o Garro faz os outros 2 pro Biro e pro Pedro Henrique lá. Pedro Henrique? Pedro Henrique.